Irmãos, nós estamos num ano onde o Senhor nos deu o tema Andando pelo Espírito. E esse mês nós estamos com uma série de mensagens que é Andando pelo Espírito em Honra. E hoje nós queremos dar sequência nessa palavra. Semana passada, pastor Wesley iniciou, deu um panorama geral sobre honra, falou um pouco sobre honra a Deus, né? Sobre honra às pessoas. E nós queremos dar sequência trabalhando hoje a honra na nossa família. E o tema da mensagem de hoje é a honra começa em casa. Você pode falar isso junto comigo? A honra começa em casa. Amém? E eu quero ler com vocês Efésios 6, de 1 a 4. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, os textos serão projetados. Mas se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Amém? Efésios capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, o dever cristão, quero reforçar o começo já. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. A maioria das linguagens diz, honra teu pai e tua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Falando em honra, quando nós pensamos em honra, nós precisamos entender que a honra é um princípio, não um princípio humano, mas um princípio da palavra de Deus. E a honra é gerada em nós pelo Espírito Santo. Nós aprendemos a honrar através da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo em nós. Mas nós vivemos um tempo onde a honra não é valorizada e muito menos praticada. Se você prestar atenção nos nossos dias, as pessoas não sabem mais o que é honra. Eu estive no assentamento na quinta-feira ministrando essa palavra, e quando eu cheguei lá, tinha uma menininha no colo da mãe, com 2 aninhos. E eu cheguei, dei boa noite, a mãe dela falou assim, boa noite, pastora. Quando ela falou boa noite, pastora, a menininha estendeu as 2 mãozinhas e falou, bênção. E eu pude abençoar a vida daquela criança. Mas quantas crianças ainda olham para um pai, para uma mãe, para um líder, com respeito, pedindo a bênção deles? Eu não sei se você lembra como era antigamente, mas quando adultos estavam conversando, crianças não interrompiam. Hoje parece que a gente tem que pedir licença para falar. Dá licença que é minha vez? A mãe quer falar também? Está certo que a criação antiga exagerou na disciplina no sentido de uma correção muito bruta, sem diálogo. E nós estamos aprendendo a conversar com os nossos filhos, a entender o coração deles. Isso é precioso e necessário. Porém, a disciplina precisa ser mantida. A honra precisa ser mantida. Eu morei em Campo Grande alguns anos atrás, eu e meu esposo, e eu ia trabalhar de ônibus. E ônibus, vocês sabem como é, né? É uma benção. E eu me lembro que várias vezes eu estava indo trabalhar, e entrava no ônibus senhores, senhoras, idosos, e a gurizada sentada, fazendo de conta que não via, mas ninguém levantava para ceder o lugar para uma pessoa mais velha. E muitas vezes eu, grávida, levantava para que um idoso pudesse sentar. E o pior é que não era só a gurizada, não. Tinha muito homem barbado que na hora que via que chegava alguém, fazia de conta que estava dormindo, escorava a cabeça no vidro assim, para não precisar levantar. Nós perdemos a noção de honra, de respeito. E a honra é um princípio, ela é uma cultura do céu para a gente viver aqui na terra. Nós precisamos resgatar essa cultura de honra que tem se perdido. Porque nós não sabemos mais, meus irmãos, honrar autoridades, honrar líderes, honrar pastores, honrar pais, honrar professores.
E essa palavra é para todos nós, embora hoje seja o Dia das Mães, essa palavra é para todos nós que somos filhos. É para você pai, é para você mãe, é para você filho, independente da sua idade. Todos nós precisamos aprender a honra, o princípio da honra. Eu pude dar aula por 15 anos, eu fui professora por 15 anos. E eu tinha uma coisa comigo. Se o meu aluno não honra o pai e a mãe dele, se o meu aluno não respeitava o pai e a mãe dele, era inocência minha achar que ele iria me respeitar na escola também. Alunos, filhos que não respeitam o pai e a mãe em casa, não vão respeitar o professor na escola, não vão respeitar o líder na célula, não vão respeitar um pastor ou uma outra autoridade. Porque se ele não respeita aquelas pessoas que têm mais autoridade sobre a vida dele, vai respeitar quem tem um pouco menos? Quantas vezes alunos, pais de alunos que não respeitam o professor são chamados na escola, e aí você vê uma situação muito pior. Menino mandando a mãe calar a boca. Só falta bater no rosto. Isso quando não bate, né? Em algumas situações. Nós perdemos a noção de honra. E a honra se aprende em casa. Respeito se aprende em casa. Semana passada o pastor Wesley deu uma explicação, deu um conceito de honra que eu quero reforçar com vocês. Honra é tratar como valioso, é estimar, respeitar, ter em alta consideração. E para aquelas pessoas que têm autoridade sobre nós, é entregar a nossa submissão, a nossa confiança nas pessoas que têm autoridade sobre nós. E nesse capítulo que nós lemos agora, de Efésios 6, a gente leu só o versículo 1 ao 4, mas se você voltar um pouquinho em Efésios 5, ele vai ensinar o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a honra entre marido e mulher. Depois ele fala sobre honra entre pais e filhos, ele fala sobre honra entre patrão e empregado, ele fala sobre honra a Deus. Então, se você quer estudar um pouquinho sobre honra, você pode ler Efésios 5, Efésios 6, mas toda a palavra de Deus nos ensina sobre honra. Mas nesses versículos em especial que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um texto já do Antigo Testamento, lá de Êxodo 20, quando ele faz referência ao 5º mandamento. Honra teu pai, vamos junto? Honra teu pai e tua mãe. E esse é um mandamento que tem promessa, para que você viva bem e que se prolongue os teus dias sobre a terra. É um mandamento com promessa, é o 5º mandamento. E mandamento é lei. Mandamento é lei, e lei é para ser cumprida. Meus irmãos, as leis foram feitas para nossa proteção, tanto as leis físicas quanto as leis espirituais. As leis que existem aí, elas não são para nos punir, elas são para nos proteger. Quando nós somos punidos? Quando quebramos uma lei. Os mandamentos são leis. Toda lei traz consigo uma consequência. Quando eu obedeço a lei, a consequência disso é bênção. Quando eu desobedeço uma lei, a consequência disso é maldição. A gente não gosta muito de falar essa palavra, mas é o que a Bíblia me diz. A Bíblia nos ensina que a consequência de obedecer a lei é a bênção. E a consequência de desobedecer é maldição. E isso vale para a honra também. Aí tem muita gente que fala assim, mas a lei, os mandamentos é lá do Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo, no tempo da graça. Meus irmãos, Jesus não cancelou a lei, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. E os mandamentos continuam em vigor. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Esses mandamentos continuam em vigor. O próprio Senhor Jesus reforçou isso. Lá em Mateus 5:19, nós podemos ler assim. Tem a projeção também, se você quiser abrir na sua Bíblia. Mateus 5:19, agora é Jesus falando. E olha o que o Senhor diz. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. O Senhor Jesus está reafirmando
que nós devemos sim cumprir as leis, cumprir os mandamentos. E Jesus diz mais: quando nós amamos a Deus, nós provamos isso com obediência. Olha o que está escrito lá em João 14, 21. A pessoa que aceita os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Quem ama Jesus, obedece. Eu provo que amo em obediência. E é o Espírito Santo que gera essa capacidade, esse desejo de obedecer em nós. E eu quero começar falando, eu quero falar um pouquinho hoje sobre honra em relação aos filhos, em relação aos pais, em relação aos casais e a honra na família. E eu quero começar aqui falando com os filhos. E eu sei que essa palavra é para muita gente. Então, quem é filho aqui, levanta a mão. Amém. Então é para todo mundo. Os menores vão apanhar um pouco mais, mas é para todo mundo. Filhos, se você ama a Deus, você prova esse amor honrando os seus pais. Porque é um mandamento de Deus. E honrar é dar o devido valor, é obedecer, é respeitar, é ter em alta estima. Nós demonstramos essa honra não apenas num dia como hoje, que é Dia das Mães, que no nosso calendário nós separamos um dia especial para as mães, um dia especial para os pais. Agora tem dia dos avós, do tio, do vizinho, né? Tem dia para todo mundo. Mas nós não demonstramos honra em dar um presente no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. Nós fazemos isso com as nossas palavras, com as nossas atitudes, todos os dias. Porque a honra, ela não é um gesto isolado. A honra é um estilo de vida, é uma cultura. Ou eu tenho uma cultura de honra, ou eu tenho uma cultura de desonra. Não é uma vez por ano que eu honro a minha mãe, que eu honro o meu pai. Isso é uma cultura que precisa ser trabalhada nos nossos dias. Mas eu te pergunto, como nós falamos com os nossos pais? Que tom de voz nós usamos? Isso serve para as crianças também. Os juniores não ficaram aqui por acaso. Como você se dirige aos seus pais? Nós temos visto que os filhos, eles falam de forma irreverente com os pais. Mas não só de forma irreverente, mas com falta de respeito. Com palavras ásperas. Com um tom de voz bruto, grosseiro. O pai vai falar com o filho, vai chamar atenção, a mãe vai chamar atenção. O filho faz aquela cara assim, vira o olho, né? Tipo, lá vem. Dá aquela fungada. Ou a mãe pede para fazer uma coisa, filho, vem aqui lavar a louça. Parece que quando você fala assim, vem aqui, 10 quilos já cai em cima do ombro da criança, né? Já faz assim, já vem assim, né? Arrastando os braços. Chega a dar dó, fala, pobrezinho, né? Trabalhou o dia inteiro, como é que vai secar a louça? Responde mal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, filhos. Filhos solteiros. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem morrer? Vocês querem morrer? Vocês estão com pressa de morrer? Filhos solteiros. Quem quer viver bastante? Levanta a mão. Então presta atenção no como você trata seu pai e sua mãe. Porque o texto nos diz, honra teu pai e tua mãe para que você viva longos dias nessa terra. Então desrespeita seu pai e sua mãe e encurta os teus dias sobre a terra. Presta atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Parece que desonrar os pais virou um estilo de vida. Olha os desenhos que os nossos filhos assistem. É engraçado tirar sarro do pai, humilhar o pai. Essa cultura de desonra está tomando conta das nossas casas. E, meus irmãos, se nós não mudarmos isso, nós vamos colher as consequências. Porque a consequência da desonra é maldição. E a consequência da honra é bênção. Nós precisamos acordar para isso. É por isso que o Senhor Deus tem nos cobrado para trabalhar a honra com a igreja. Porque a honra traz bênção, mas a desonra traz maldição. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 27:16. Deuteronômio 27:16 diz assim:
Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem coragem de dizer amém para isso? Olha o que o texto diz. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo diz, amém. Você pode dizer amém para isso? Você está respeitando seu pai e sua mãe? Se não está, pensa um pouco antes de dizer amém. Que a palavra é dura. Eu não posso desvalorizar os meus pais e tratá-los reduzindo eles a nível de filhos. Cuidado! Você não está falando com os seus colegas da escola. Você está falando com os seus pais. Trate-os com respeito. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo tão precioso como igreja. Eu tenho tido o prazer de poder pastorear os jovens junto com o Lucas e a Thaís esse ano. E nós temos visto um avivamento tão grande acontecendo no meio dos jovens. Os nossos jovens estão vivendo coisas com Deus que são fantásticas. Eles estão vivendo coisas com Deus que eu demorei muito tempo para experimentar. Eles estão realmente vivendo um relacionamento com Deus. Mas, jovens, prestem atenção no que eu vou dizer. Se você está evangelizando, se você está vivendo um avivamento com Deus, se você está liderando célula, se você está participando de evangelismo na rua, nas praças, se você canta, dança, assovia, bate palma, ora em línguas, profetiza, mas não honra os teus pais em casa, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Porque se você se converteu de verdade, o amor de Jesus, que se manifesta lá na rua, que se manifesta lá na praça, que se manifesta aqui no templo, se manifesta na sua casa com seu pai e com a sua mãe. Amém? Eu não posso amar os estranhos, amar os meus irmãos e desrespeitar os meus pais. Tem algo errado aí. E lembre-se, você quer ser abençoado, quer ser próspero, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. E nós podemos citar muitos exemplos da palavra de Deus sobre honra e sobre desonra. E eu quero citar um que, na verdade, eu já usei alguns anos atrás, em um retiro da família que nós fizemos lá na Fazenda Céu Azul, que é o exemplo de Noé. Eu quero contar para você, nós não vamos ler todo o texto, porque nós não temos tempo, mas quando a gente fala em Noé, do que a gente lembra? Da arca, né? Mas Noé não viveu só no tempo da arca, ele viveu muitos anos depois, né? E Noé, depois do tempo da arca, quando eles se estabeleceram na terra novamente, Noé foi o primeiro a plantar vinhas, a cultivar uvas. Isso está lá em Gênesis 9, do versículo 20 ao 29, depois você pode conferir. Noé foi o primeiro a cultivar uvas. E quando ele cultivou as primeiras uvas, ele fez o primeiro vinho. Se ele foi o primeiro a plantar uvas, ele foi o primeiro a fazer o primeiro vinho. E ele foi o primeiro, provavelmente, a experimentar desse vinho. E quando você não tem o equilíbrio ainda, não sabe como a coisa funciona, e você vai tomar vinho, o que acontece? Fica bêbado. E Noé ficou bêbado. Você fala, pastora, como que você fala uma coisa dessa? Está na tua Bíblia, meu irmão, só lê lá. Noé bebeu vinho, ele plantou uvas, bebeu o vinho e se embriagou. E bêbado faz fiasco. Não foi diferente com Noé. Noé, ele entrou na tenda e ficou nu dentro da sua tenda. Aí você vai pensar assim, o que tem? Ele estava dentro da casa dele. Meus irmãos, se já é estranho uma pessoa andando nua pela casa, imagine naquela época. Naquele período, a nudez era a vergonha, era a desonra de uma pessoa. Então ele estava ali totalmente suscetível à desonra. E Noé, então, embriagado, nu, dentro da tenda, pega no sono, e o seu filho Cã entra na tenda. Ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã entra na tenda e vê o pai nu. Quando Cã vê isso, sabe o que ele faz? Ele começa a tirar sarro do pai e contar para todo mundo.
Eu estou contextualizando. Não está bem assim, mas é mais ou menos isso que eu imagino que aconteceu. Ele vai lá para fora e fala assim, gente, o pai está pelado. O pai está bêbado lá na tenda. Está pelado. E começa a espalhar essa notícia. Os seus 2 irmãos, Sem e Jafé, sabendo disso, pegam uma capa, colocam nos ombros e entram na tenda de costas, para não ver a nudez do pai. E então eles vão até o pai e o cobrem de costas. Meus irmãos, nessa história nós percebemos que Cã desonrou seu pai. Sem e Jafé não concordaram com o erro do pai. Nós não estamos falando aqui que Noé estava certo. Nós não estamos defendendo Noé. Mas Sem e Jafé, eles honraram o pai apesar do erro do pai. A falha moral de Noé, na verdade, foi um teste de honra aos filhos. A falha moral do pai testou a honra dos filhos. Meus irmãos, nós não fomos chamados para julgar os nossos pais. Nós fomos chamados para honrar os nossos pais. A palavra de Deus não diz, filhos, julgue teu pai e tua mãe. Diz, honre teu pai e tua mãe. O comportamento errado de alguém não pode nos afetar. Não é justificativa para o meu pecado. Mesmo que nós estejamos certos, nós não temos direito de desrespeitar, de desonrar os nossos pais. O fato dos pais errarem não nos dão direito à desonra. Mas como nós honramos os nossos pais? Eu quero falar de alguns níveis de honra. Porque de acordo com a sua idade, com a sua situação como filho, muda a sua situação de honra. O seu compromisso de honra. Para os filhos solteiros, presta atenção, quem é filho solteiro aqui, mora com o pai e a mãe, levanta a mão. Então preste atenção, filhos solteiros, como você honra seu pai e sua mãe? Com obediência, com amor, com respeito, com valorização, mas principalmente com obediência ao seu pai e à sua mãe. Agora os filhos casados, quem é filho casado aí, levanta a mão. Como nós honramos os nossos pais? Agora, não mais com a obediência. Por quê? Porque agora eu me casei e eu devo obediência ao meu esposo. Então, se o meu pai e minha mãe me mandar fazer isso, e o meu marido mandar fazer aquilo, eu tenho que respeitar o meu marido. Agora a honra é num outro nível. Não de obediência, mas um nível de cuidado. Um nível de respeito, de valorização, mas de cuidado. Cuidando das necessidades dos nossos pais, atendendo eles nos momentos em que eles precisam, ligando às vezes em quando, fazendo uma visita, para os gaúchos, indo lá tomar um chimarrão às vezes em quando. Atento quando o seu pai ou sua mãe ficar doente, quando eles envelhecerem e precisarem do nosso cuidado. É esse cuidado que nós prestamos quando nós somos casados. Como o pastor Elias tem feito, por exemplo. Não sei se ele está aqui hoje. Não está, sabe por quê? Porque ele está lá em Rio Verde cuidando do pai dele. O pai do pastor Elias está bem idoso, está doente, acamado. E o pastor Elias está indo lá, ajudar, dar comida. Cuidar como um bebê, como um dia ele foi cuidado. É essa honra que nós prestamos aos nossos pais quando nós somos casados. Agora, os filhos que já não têm mais os seus pais vivos, preste atenção. Também há uma forma de honrar os seus pais, honrar a memória dos seus pais. Se os seus pais já são falecidos, você honra eles seguindo os princípios que eles te ensinaram. Quando você faz algo e fala assim, isso aqui eu aprendi com meu pai. Eu não fico devendo para ninguém, porque meu pai me ensinou que eu não posso ficar devendo para ninguém. Eu não trato as pessoas com falta de respeito, porque minha mãe sempre me ensinou a respeitar as pessoas. Honra os seus pais, a memória dos seus pais, obedecendo os princípios que eles te ensinaram. Agora, nenhum pai e nenhuma mãe são perfeitos. E talvez os seus pais tenham falhado com você. E naquilo que eles erraram, você usa para te motivar a ser diferente. Meus pais erraram, mas agora eu vou fazer diferente. A gente honra a memória dos pais dessa forma. Amém? Mas eu tenho uma palavra para os pais também. Porque o texto que nós lemos diz, pais, não irritem os seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos.
Pais, abençoem os seus filhos. Cuidado com o que você fala sobre ele. Cuidado. Libere palavras de bênção sobre a sua descendência. Ame seus filhos, brinque com eles, pegue no colo, ouça, conversa, disciplina, corrige, diz não. Aos seus filhos que estão em casa, dê tempo para eles. Dê atenção a eles. Valorize o tempo com eles. Ensine. Corrija e lembre-se que quem manda na sua casa é você, pai, é você, mãe. Não são os nossos filhos. Agora, se os seus filhos estão crescendo e estão começando a ter poder de decisão e estão tomando decisões erradas, se os seus filhos estão indo por caminhos perigosos, eu quero te convidar a trazer à existência aquilo que ainda não existe, a profetizar bênção sobre a vida dos teus filhos. Talvez seu filho está fazendo escolhas horríveis, terríveis, mas cuidado com a forma como você vê o seu filho. Cuidado com a forma como você fala do seu filho. Você tem autoridade espiritual sobre ele. Libere palavras de bênção sobre a vida do teu filho. Aprenda também com Noé, com os erros de Noé. Nós aprendemos com os erros dos filhos de Noé, mas nós pais também podemos aprender com os erros de Noé. Eu quero ler com você o versículo 24 a 27 de Gênesis 9. O que aconteceu nessa história? Depois que Cã desonra o pai, e Sem e Jafé cobrem a nudez do pai. Gênesis 9, 24 a 27. Diz assim: Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã. Canaã é filho de Cã. Escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha o que Noé fala para os seus filhos, quando ele percebe que foi desonrado. Noé diz a Cã: Maldito seja. Para Sem, ele fala: Bendito seja o Senhor de Sem, o Deus de Sem. E para Jafé ele diz: Deus amplia os teus territórios. E para os dois ele diz: Cã vai ser escravo de Sem e de Jafé. Meus irmãos, quando a gente vai lá para a 1 Crônicas, você não precisa abrir que nós não temos tempo. 1 Crônicas, capítulo 1, vai falar sobre a descendência de Noé. E lá em 1 Crônicas, capítulo 1, no versículo 5 a 7, você vai ver a descendência de Jafé. Os descendentes de Jafé se tornaram povos marítimos, conquistadores de terra. Olha o que Noé liberou sobre a vida do filho. Que Deus amplie o seu território, estenda o seu território. Os descendentes de Jafé foram povos marítimos, conquistadores de terra. Os descendentes de Sem vão dar origem a Abraão. Abraão é descendente de Sem. De Abraão, Deus faz o pai da fé. De Abraão nasce uma nação, nasce um povo que tem uma aliança com Deus. Esses são os descendentes de Sem. Agora, 1 Crônicas 1, de 8 a 16, vai falar sobre os descendentes de Cã. Cã foi pai de Canaã, e deles vieram os filisteus, os amorreus, os arqueus, e vários outros povos que são os inimigos do povo de Deus. Lembra contra quem Davi lutou? Contra um gigante filisteu. Inimigos do povo de Deus. Pai e mãe, presta atenção aqui. Cuidado com as palavras que você libera sobre a vida dos teus filhos. Você tem autoridade sobre eles. Libere palavras de bênção sobre os teus filhos. Mesmo que nesse momento eles não estejam tendo atitudes de bênção, abençoe os teus filhos. Use a tua boca para abençoar os teus filhos. Mas veja bem, se os seus filhos são casados, e se os meus filhos já são casados, eu quero dar uma dica para vocês, uma orientação para você pai, você mãe, que tem filhos casados. Como é que você honra teus filhos casados?
dando espaço para eles. Eles precisam crescer, eles precisam amadurecer. Apoie, aconselha, orienta, mas não interfira nas decisões deles. Deixa eu te lembrar uma coisa. Os filhos deles são teus netos, não são seus filhos. Os filhos dos seus filhos são seus netos, não são seus filhos. Você desonra teus filhos quando você tira a autoridade deles dentro da sua própria casa. Pai e mãe que tem filho casado, você entrar na casa do seu filho e dizer o que ele pode e não pode fazer, desautorizá-lo na frente dos filhos, é desonra. Isso é desonra sobre a vida dos filhos. Honre os teus filhos. Brinca com os netos, leva para passear, leva para tomar sorvete. O Felipe foi tomar sorvete com a avó e o avô ontem, né? Chegou em casa contando vantagem. Mas não desonra, não tira a autoridade dos filhos, porque agora o pai e a mãe são eles. Amém? Por que falaram amém embaixo agora, irmãos? Amém? Amém. Mas também tem uma palavra de honra para os casados. Quem é casado aí, diz amém? Está feliz? Amém. Se não, os que não gritaram, eu já imagino. Quando a gente lê o Efésios 6, um pouquinho antes, no finalzinho de Efésios 5, tem uma palavra para os casados. E a palavra por si só é muito clara. Eu quero ler com vocês. Efésios 5, 21 a 28 e o 33. Efésios 5, 21 a 28 e o versículo 33. Diz assim na nova tradução da linguagem de hoje. Sejam obedientes uns aos outros. Olha que legal. Acho que tem marido que nunca leu o começo do texto, né? Maridos, leiam comigo. Sejam obedientes uns aos outros. É juntos, meus irmãos. É junto. Pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja. Marido, você precisa salvar a sua esposa, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Eu acho que aqui é uma boa base bíblica para os maridos pagar um botox para nós. Amém? Porque você tem que apresentar a sua esposa bonita, sem ruga, pura, sem mancha. E eu tenho para dizer que algumas rugas são responsabilidade dos maridos. Porque às vezes a gente está conversando, quer ver que vocês já passaram por isso? Às vezes está conversando com alguém e fala assim, nossa, fulana está tão acabadinha, né? Aí fala assim, mas também o que sofreu com aquele marido. Já ouviram isso? Quem já ouviu, levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? É verdade, ó. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Versículo 33. Mas também está falando a respeito de vocês. A cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. E a cada esposa deve respeitar o seu marido. Mulheres, nós honramos os nossos maridos, nós honramos o nosso esposo, nos submetendo a ele. E submissão é uma bênção. Submissão não é você ser capacho. Não é esse conceito que pregam por aí que mulher não deve se submeter ao marido, que a gente é independente, não precisa de ninguém. Submissão é um privilégio, é ter alguém que está me protegendo, é ter alguém que está me apoiando, é ter alguém que está dizendo, olha, eu acho que é uma boa ideia, vamos fazer. Ou alguém que fala para mim, olha, vamos tomar cuidado, acho melhor a gente não fazer isso. Não vamos fazer, para o teu bem. Minhas irmãs, é um privilégio você se submeter a um homem que é capaz de morrer por você. Amém?
É um privilégio você ser cuidada e se submeter à direção de um homem que ama você assim como Cristo amou a igreja. Mas tem homem que quer uma mulher submissa, mas não ama como Cristo amou a igreja. Nós precisamos equilibrar as coisas. Mas mulheres, nós honramos os nossos maridos quando nós os respeitamos, quando nos submetemos à autoridade deles. Não critique seu marido publicamente. Não fale desrespeitosamente sobre ele. Não o trate como se ele fosse um menino, porque tem mulher que acha que é mãe. Tem esposa que age com o marido como se ela fosse a mãe dele. Sabe quando a criança está fazendo bagunça, você dá uma olhada para ela e fala assim, quando chegar em casa a gente conversa? Tem mulher que faz isso com o marido, que o homem chega a baixar a cabeça. Você fala, Jesus, misericórdia, a hora que eu chegar em casa, olha torto, olha feio, encara, reprova. Isso é desonra. Minhas irmãs, não perca a bênção do matrimônio. A desonra atrai maldição, a honra atrai bênção. Honre o seu marido. Trate com valor o homem que Deus te deu, amém? Mas você fala assim, pastora, não foi Deus que deu, fui eu que escolhi. Então aguenta, aguenta. Escolheu, agora aguenta. Maridos, honrem suas esposas, demonstrando seu amor e respeito por elas, entendendo que a mulher é o vaso mais frágil. Honre seu casamento olhando somente para ela, desejando somente ela, dividindo suas alegrias, seus sonhos, suas conquistas com ela. Lembre-se do que 1 Pedro nos diz, 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Ele fala que as mulheres ganham o seu marido para Jesus em silêncio, sem palavras, com sabedoria. E que os maridos devem honrar a sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quando o marido não honra a esposa, 1 Pedro nos diz que as suas orações são interrompidas. Casais, nós precisamos sonhar juntos. Façam isso juntos, sonhem juntos, orem juntos, trabalhem juntos para vencer os desafios. Busquem a Deus juntos, honrem a Deus juntos, como casal, como família. E famílias, cultivem a cultura da honra dentro de casa. Nós precisamos cultivar a cultura de honra dentro do nosso lar, honrando um ao outro, falando bem um do outro, honrando nossos líderes, professores, pastores, nossos pais. Ensine a sua família a honrar autoridades. Honre a Deus dentro da sua casa. Irmãos, nós precisamos entender que nós ensinamos com o nosso exemplo e não com as nossas palavras. Cuidado como você fala dos seus pais. Cuidado como você fala dentro da sua casa, dos seus pastores, dos seus líderes, das autoridades. Cuidado. Se o seu filho, presta atenção no que eu vou falar, se o seu filho não aprende honra com você, ele não vai honrar você. Se o seu filho não aprende honra com você, ele não vai honrar você. E honra não é uma coisa que se cobra. Honra é uma coisa que se conquista, pela posição que nós estamos. E eu tenho entendido do Senhor que a minha geração, que a nossa geração, está atraindo maldição sobre si, por não entender o valor da honra. E eu não sei o que essa palavra falou a você nessa noite, mas ela fala muito comigo. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não porque hoje é Dia das Mães, mas porque nós precisamos aprender a cultivar a cultura da honra dentro do nosso lar. Porque a honra começa em casa. A honra e o respeito começam em casa.